Ao assumir ministério, Geraldo Alckmin afirma que a reforma tributária é fundamental para reduzir o custo Brasil. Presidente Lula despacha pela primeira vez no Planalto no terceiro mandato e você vai ver também. Novo ministro do Trabalho quer acabar com o saque aniversário do FGTS. Ano de 2022 terminou com recorde de mortes por dengue no Brasil. OMS acessa dados da China e afirma que país deixou de mostrar impacto real da Covid. Metas para 2023. Especialistas dão dicas de como organizar objetivos para o novo ano. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Em discurso hoje, durante a transmissão de cargo, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou sobre a necessidade de reforma tributária. Alckmin deixou claro que a prioridade da pasta será investir na reindustrialização, com ênfase no desenvolvimento sustentável. Ele também disse que a retomada da indústria será feita sob o prisma da justiça social. E o presidente Lula cumpriu hoje o primeiro dia de agenda oficial no Palácio do Planalto em seu terceiro mandato. Lula começou a despachar diretamente da sede do Executivo Federal em Brasília. O presidente Lula, que vinha trabalhando de um hotel onde está hospedado desde a transição, transferiu todas as suas atividades para o Palácio do Planalto, depois da varredura feita pela Polícia Federal no edifício na terça-feira. Por volta das 9 horas da manhã, a bandeira da República foi estiada como símbolo da presença do presidente no palácio e ainda cedo Lula publicou uma foto da primeira reunião do dia, junto com o ministro Alexandre Padilha, da pasta das Relações Institucionais. Lula também participou da cerimônia em que o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ao longo do dia, o presidente tem outras reuniões com Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Paulo Pimenta, da pasta de Comunicação Social e Fernando Haddad, ministro da Fazenda. A primeira reunião ministerial é prevista para o dia 6 de janeiro, sexta-feira. E Lula fará sua primeira viagem oficial como presidente à Argentina no final de janeiro. Ele pretende visitar em seguida os Estados Unidos, Portugal e China. Lula vai participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos nos dias 23 e 24 de janeiro em Buenos Aires. Em seguida, o petista deve se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington, em uma viagem ainda sem data, segundo a mesma fonte. A viagem à China, principal parceiro comercial do Brasil, acontecerá depois de março. A presidência também confirmou que Lula estará em Portugal de 22 a 25 de abril, como havia adiantado o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa após reunião com o petista em Brasília. O presidente argentino Alberto Fernandes também havia antecipado a visita de Lula a Buenos Aires após um encontro com o recém-impossado presidente brasileiro na última segunda-feira. E olha só, o governo federal pretende acabar com o saque aniversário do FGTS. O novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o valor deve funcionar como uma reserva para momentos de maiores necessidades. Na visão do ministro Luiz Marinho, o fundo tem dois objetivos históricos. O primeiro é funcionar como uma base de investimentos para a habitação. Já o segundo é a poupança do cotista, do trabalhador, para socorrer no momento da angústia do desemprego. O saque aniversário foi criado em 2019 para permitir ao trabalhador resgatar anualmente um percentual do saldo do FGTS, observados os valores constantes de uma tabela. Quanto menor for o saldo, maior o percentual do saque, podendo a alíquota variar de 5% até 50%. Mas os cotistas do fundo que optam pelo saque aniversário não podem sacar o valor integral da conta em caso de demissão sem justa causa. Apenas fica liberado o valor da multa rescisória. Ao longo do tempo que está em vigor, o saque aniversário do FGTS gerou um recurso extra anual para 28 milhões e 600 mil trabalhadores que aderiram à modalidade.
Desde que foi criado, o Saque Aniversário retirou quase 34 bilhões de reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E o governo estuda conceder uma anistia aos endividados do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, informou que os beneficiários podem ter as dívidas perdoadas. O ministro Wellington Dias garantiu que o tema está em debate no âmbito de um programa mais amplo de renegociação de dívidas. Segundo ele, ainda não é possível dizer os detalhes da proposta de anistia para os endividados. Mas o ministro do Desenvolvimento Social confirmou que está em estudo a possibilidade de perdoar as dívidas dos beneficiários do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família. Segundo o ministro, a discussão está em andamento e envolve, além do Ministério do Desenvolvimento Social, a Caixa Econômica Federal, a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União e o Ministério da Fazenda. De acordo com o relatório final do governo de transição, cerca de 9 bilhões e meio de reais em empréstimos relacionados ao Auxílio Brasil e ao benefício de prestação continuada foram concedidos pelo governo anterior. 1 em cada 6 beneficiários do Auxílio Brasil contraiu um empréstimo. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou perto da estabilidade nesta quarta-feira, com investidores atentos ao anúncio de medidas econômicas pelo novo governo e suas consequências para a saúde das contas públicas. A moeda norte-americana subiu 0,01% e encerrou o dia cotada a R$ 5,45 na venda. E olha só, o ano mal começou e os impostos já têm data para pagamento. Além disso, em 2023, quitar IPVA, IPTU, entre outros tributos, vai pesar mais no bolso do contribuinte. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Aqui em São Paulo começa no dia 11 de janeiro o pagamento do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2023. O calendário foi anunciado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, que também indicou a possibilidade de parcelamento em até 5 vezes. Quem decidir pagar o imposto à vista terá um desconto de 3%. O tributo ficou mais salgado neste ano, um aumento médio de 10,77%, segundo a Secretaria. Pelo menos outros 3 estados também terão reajuste do IPVA. São eles Ceará, Goiás e Minas Gerais. Já o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, que é municipal, teve aumento médio de 6% em relação ao do ano passado. O cálculo do tributo considera o valor venal do imóvel, uma estimativa de preço seguindo critérios das prefeituras, a partir da localização, idade da obra e o tamanho da área construída. A cobrança acontece a cada início de ano. E normalmente as prefeituras definem condições especiais de parcelamento e descontos para diminuir a inadimplência. De São Paulo, Leonardo Félix. E veja a seguir, ano de 2022 terminou com recorde de mortes por dengue no Brasil. E ainda, metas para 2023. Especialistas dão dicas de como organizar objetivos para o novo ano. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso da semaglutida para reduzir o sobrepeso e obesidade. O medicamento promete resultados nunca vistos antes para a perda de peso. Mesmo após a aprovação, ainda não há data definitiva para a comercialização. Quem tem mais detalhes é o nosso repórter Leonardo Félix. O medicamento aprovado pela Anvisa é injetável e de uso semanal. A substância é similar ao hormônio GLP-1, produzido naturalmente no intestino e que indica a sensação de saciedade ao sistema nervoso. O estudo foi dividido em 3 fases e realizado pelo laboratório Novo Nordisk,
com a participação de 1.961 pessoas. A pesquisa apontou que a dosagem foi capaz de garantir uma redução de 16,9% do peso corporal em mais de 100 adultos obesos. 70% dos pacientes perderam pelo menos 10% do peso, metade perdeu 15% e cerca de 1/3 dos participantes conseguiram uma redução de 20% do peso corporal. Especialistas dizem que a substância gera uma série de efeitos que auxiliam no emagrecimento. O VGOV, que é a substância semaglutida, e é indicado para o tratamento da obesidade. Interfere um pouco também na velocidade digestiva, fazendo com que o estômago permaneça cheio por mais tempo e a pessoa também vai acabar comendo menos, né? E interfere em alguns outros mecanismos metabólicos, facilitando, assim, a eliminação, a queima de gordura corporal. Mas apesar de todos os benefícios, não se esqueça, um médico de confiança deve ser procurado para indicar ou não o tratamento. Afinal, o processo de perda de peso deve ser feito de maneira estruturada. De São Paulo, Leonardo Félix. E falando em saúde, olha só que alarmante, Ju. 2022 terminou com recorde no número de mortes por dengue no Brasil, o maior em 7 anos. É isso mesmo. Dados do boletim epidemiológico divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que o número de mortes por dengue foi 4 vezes maior do que em 2021. O Ministério da Saúde confirmou 992 óbitos em todo o país só no ano passado. Outras 101 mortes ainda estão sendo investigadas. Já os casos passam de 1.400.000. A região centro-oeste teve o maior número de casos de dengue, seguidas pelas regiões sul, sudeste, nordeste e norte. Em relação ao número de mortes, a dengue fez mais vítimas em São Paulo, Goiás e Paraná. No Rio Grande do Sul, 66 pessoas morreram em 2022. Em Rondônia, 10 cidades estão com surto da doença. Para a Sociedade Brasileira de Infectologia, o descontrole das medidas de vigilância epidemiológica e a falta de campanhas educativas contribuíram para a explosão de casos e mortes. A estação mais quente do ano também é a mais chuvosa. Na combinação de calor e chuva, são propícias à proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. O período pede maior atenção e cuidado para evitar acúmulo de água parada em locais ao ar livre e eliminar os focos de reprodução do inseto. O Aedes aegypti também é responsável pela transmissão de outras doenças como a chikungunya, febre amarela e zika. E nos destaques internacionais, representantes de países da União Europeia devem se reunir para discutir os requisitos de entrada de viajantes vindos da China em países membros. O bloco já havia oferecido enviar vacinas contra a Covid gratuitamente a Pequim para ajudar a conter o surto da doença no país. Países da União Europeia irão realizar nesta quarta-feira uma reunião de resposta integrada à crise política. É mais uma tentativa de moldar uma abordagem sobre como as autoridades devem fiscalizar os viajantes procedentes da China. A pauta foi agendada após a França, Espanha e Itália tomarem decisões individuais e aplicarem restrições de entrada desses viajantes aos seus territórios. A delegação da União Europeia na China também havia anunciado a doação gratuita de vacinas anti-Covid para o país, adaptadas para os diferentes tipos de variantes na região. O país asiático ainda não respondeu à oferta. O Ministério das Relações Exteriores da China informou que desde que o país entrou em um novo estágio de prevenção e controle da doença, as taxas de vacinação aumentaram e a capacidade de tratamento do país também. Mesmo assim, o bloco ainda está preocupado com a falta de transparência sobre o número de casos e mortes por Covid, além do surgimento de novas variantes. E a Organização Mundial da Saúde criticou hoje a nova definição da China para mortes por Covid, considerando que as estatísticas oficiais não refletem o verdadeiro impacto do surto atual no país.
Apesar da forte onda de casos, o país asiático registra oficialmente poucas mortes ligadas à doença, em razão de uma polêmica mudança na metodologia de contagem. Agora, apenas as pessoas que morrem em decorrência direta de insuficiência respiratória ligada ao coronavírus são contabilizadas nas estatísticas. Sabemos que há dificuldades em todos os países em registrar internações em hospitais e uso de instalações de UTI. Mas voltamos a enfatizar que os números atuais publicados na China não representam o verdadeiro impacto da doença em termos de internações hospitalares, internações em UTI e principalmente em óbitos. A China enfrenta no momento seu pior surto de infecções após a suspensão abrupta de sua política de Covid-0 no início de dezembro. Michael Ryan, diretor de emergências da OMS, ressaltou que a organização continua a pedir a Pequim dados mais rápidos, regulares e confiáveis sobre internações e mortes, bem como o sequenciamento mais completo e em tempo real do vírus. A Meta, dona de plataformas como Facebook e o WhatsApp, voltou a sofrer uma pesada multa na União Europeia. Desde setembro, as penalidades aplicadas à empresa americana somam mais de 1 bilhão de euros. A gigante americana foi multada em 390 milhões de euros por violar os regulamentos europeus de proteção de dados. O valor é equivalente a mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. A sanção foi aplicada hoje pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, que atua em nome da União Europeia. O órgão informou que a Meta violou obrigações de transparência e utilizou uma base jurídica errônea para os processamentos de dados pessoais com fins de publicidade personalizada. Como a sede da empresa americana na Europa fica na República da Irlanda, cabe ao regulador do país aplicar as penalidades. Recentemente, a União Europeia já havia definido outras 2 multas à Meta, no valor de 405 milhões de euros e a outra no valor de 265 milhões de euros por proteção insuficiente de informações de usuários. 8 países da Europa registraram a maior temperatura da história para o mês de janeiro, em plena temporada de inverno. Espanha, Polônia, Dinamarca, República Tcheca, Holanda, Bielorrússia, Lituânia e Letônia estão registrando termômetros acima da média em pleno inverno. Isto porque uma massa de ar quente que se desenvolveu na costa oeste da África se deslocou para o nordeste da Europa a partir de Portugal e Espanha. A agência de meteorologia espanhola disse que os termômetros estão marcando 7 graus a mais do que o normal. Na Polônia, os termômetros chegaram aos 19 graus em janeiro com o calor, quando a média bate 1 grau no mesmo período, e na República Tcheca, as temperaturas alcançaram quase 20 graus. As altas temperaturas chegaram a interromper as atividades nas estações de esqui distribuídas pela Europa pela falta de neve. A mudança climática está afetando também o turismo no país, porque os turistas em busca de neve estão voltando para casa mais cedo. Bem, e 2023 chegou junto com as famosas metas para o ano novo. Comprar uma casa, trocar de carro, viajar para fora do país podem ser alguns objetivos que surgem com a chegada de um novo ano. É isso mesmo, mas, no entanto, alcançar metas pode exigir muita organização. E por isso o nosso repórter Leonardo Félix separou algumas dicas valiosas de como se preparar para cumprir o que foi planejado e fazer a diferença no ano que acabou de começar. Ano novo, vida nova. Mas o que parece apenas uma frase feita é o lema de muitos brasileiros a cada novo ciclo de 365 dias que se inicia. Emagrecer, organizar as contas, mudar de profissão, se exercitar, encontrar um amor ou viajar são algumas das metas mais comuns neste período do ano. Mas nas ruas, os objetivos para 2023 são os mais diversos. Ficar bem financeiramente, né? De ficar bem também na área emocional, na área familiar. Para 2023 eu espero me formar e tentar uma faculdade. Tirar minha habilitação, comprar um carro, né, se Deus quiser, e começar a reformar minha casa. Se não tiver esse tripé, fé, coragem e força para vencer, desista. Mas diante da correria do dia a dia e da rotina, como se planejar e agir para tirar as promessas do papel?
Nós temos que ter metas a pequeno, médio e longo prazo. A meta de longo prazo é aquele sonho maior, aonde você quer chegar. Mas para isso você precisa fazer uma organização. Você precisa cumprir aquilo que é do dia a dia, de pequeno prazo. Aí depois você vai cumprindo aquilo que é de médio prazo, para que você possa chegar, como se fosse uma escada. Vai entendendo que você vai subindo uma escada e você vai chegando aonde você quer. E um outro passo que é muito importante é disciplina. Todas as pessoas bem-sucedidas na vida, em todas as suas áreas, elas são disciplinadas. Jesus era disciplinado. Então, se nós queremos ter sucesso, alcançar as nossas metas, nós temos que ter disciplina. Se o seu objetivo é sair do vermelho, ou criar uma poupança para fazer a viagem dos sonhos, ou adquirir um bem, o caminho é o planejamento e organização da vida financeira. Mudanças exigem sacrifício. Então, em geral, esses sacrifícios tiram a família de sua zona de conforto. É natural que a gente tenha que recorrer ao orçamento que a gente já tem, né? Então, ele tem que caber o que você colocou como meta para 2023. E, para isso, você tem que encolher esse orçamento, né? Você tem que diminuir as suas despesas. Outro foco para 2023 é a mudança de carreira. Investir em qualificação e fazer avaliação de suas competências na área em que pretende atuar são ações recomendadas. Os especialistas também indicam outras atitudes. É importante olhar para o seu talento e dentro desse talento para a sua roda da vida. Como que você está nessa roda da vida? Está satisfeito ou não está satisfeito? O que você gostaria de fazer diferente? As oportunidades são muitas, mas nem sempre nós estamos abertas a elas. Então, para se abrir para as oportunidades, você precisa entender quais são as oportunidades que existem dentro de você. E você só vai ter essa resposta se você valorizar e entender e conseguir enxergar, que é o que eu gosto de dizer, né? Descortinar, né? Tirar a miopia que existe sobre os seus talentos para você mesma. Você só vai oferecer para o outro o que você reconhece de si. Bem, o ano começou. O relógio está contando os segundos, minutos, horas, dias para mais uma jornada que termina em 31 de dezembro de 2023. É isso mesmo, né? Vamos pensar positivo e planejar coisas boas, porque o tempo, passa rápido. Um ano abençoado para todos Com nós, certeza. Né? E falando em tempo, não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Uma ótima noite para você e obrigada pela companhia. Tchau.